Olá, está começando aqui o segundo episódio do nosso canal Conta Mais Histórias. Você que está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Hoje nós temos uma convidada muito especial, né? Por quê? Porque a minha irmã, gente, eu chamei minha irmã, né, para vir aqui bater um papo comigo, com você de casa. Eu gostaria, né, Samara, se apresente para o pessoal de casa. Olá, pessoal. Meu nome é Samara, como a minha irmã já me apresentou. Eu tenho 25 anos, sou evangélica desde 2019, eu tinha 19 anos na época. E eu sou da Assembleia de Deus, Jesus Cristo é o Senhor, lá na Rocinha. E é isso. Então, Samara, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. Me conta um pouquinho da sua história, com Deus. Como foi que você conheceu Jesus? Com quantos anos? Como que foi isso? Qual era a fase que você estava na sua vida? Você veio pelo amor, pela dor, como tem aquele famoso ditado? Então, quando eu me converti, eu tinha 19 anos, né? Você deve lembrar que foi ela que me levou nesse dia. Nesse dia, ela estava lá no Ceará, ela estava de férias no Ceará. E aí, você me chamou para ir na igreja, né? Porque você queria visitar a igreja e não queria ir sozinha, queria que eu fosse. Lembro. E eu relutei, né? Eu não queria ir de jeito, maneira, porque na minha cabeça tava que eu ia ver coisa feia, que eu ia ver demônio, que eu ia ver um monte de gente se manifestando, né? Porque o inimigo é sujo, né? Ele coloca um monte de coisa na cabeça da gente pra gente não ir pra igreja, pra gente desistir, entendeu? Só que aí você insistiu tanto que eu acabei indo. E aí eu fui, né? Mas fui naquela coisa, toda... Não tava conseguindo me concentrar. Assim que eu cheguei lá, ficava olhando pro lado, ficava olhando pro outro. Até que teve um momento que eu comecei a ouvir as palavras que aquele pastor estava falando. Não lembro o nome do pastor. Nesse dia, esse pastor estava visitando a igreja e ele ia ser o pregador da noite. Mas eu sei que aquelas palavras foram tocando dentro do meu coração de uma forma que eu não conseguia explicar. Daqui a pouco eu já estava chorando, daqui a pouco eu já estava sendo, assim, impactada de uma forma que eu não conseguia entender. Né? Você deve lembrar que eu ficava chorando o tempo inteiro. E você falou, eu não sei porque que eu tô chorando sem parar. E eu falei, é o Espírito Santo. Eu não entendia o porquê daquilo. Eu chorava sem parar. E aí, quando chegou, né, no final do culto, o pastor perguntou se tinha alguém para aceitar Jesus. E eu com vontade de aceitar Jesus, querendo levantar minha mão, mas aquela vergonha ainda estava dominando. E aí, a Érica olhou bem assim para mim, olhou bem dentro do meu olho e falou assim, você quer aceitar Jesus? E eu fiz assim, eu quero. E aí, ela falou, você tá com vergonha? Eu falei, tô com muita vergonha. Você quer que eu vá lá pra frente com você? Eu quero. Aí a gente foi lá pra frente. Nessa hora aí que eu me desmanchei em lágrimas mesmo, né? E aí pronto. E aí eu não consegui, desde esse dia, eu não consegui mais, né? Sair da presença. Claro que cristão, né? Tem aqueles altos e baixos. Todo cristão tem, né? Aquela fase que você sente que não tá muito forte na fé, digamos assim. E aí sempre tem esses momentos, claro, mas nunca consegui me desligar totalmente, né? A gente sempre passa por essa fase, mas sempre firme ali, continuando ali na presença. E eu tava numa fase que eu tava na flor da idade, né, que as pessoas dizem. Eu gostava de festa, eu gostava de beber com meus amigos. Nossa, eu amava uma festa, eu amava roupa curta, né? Hoje em dia eu não consigo mais usar a roupa curta. Mas na época eu amava. E aí, né, gente, eu tava ali desfrutando, né, das coisas mundanas, né? Uma alegria momentânea. Uma alegria momentânea, exatamente. E aí, quando chegou esse momento, né, que veio esse encontro com Cristo, eu até pensei na minha cabeça, eu não vou conseguir.
eu não vou conseguir porque eu sei que eu vou ter que afastar dessas coisas que não agradam o Senhor, e eu não sei se eu vou ter essa força. Que você gostava, né, eu gostava, na época. Exatamente, eu gostava, e eu sentia que eu não ia ter essa força. Tanto que minha família também desacreditou de mim, né? E quando a gente aceita Jesus, a gente sempre escuta muitas coisas, coisas boas, coisas, né, que... E o que foi, assim, com relação à família? Como foi isso? Você aceitou Jesus? A família aceitou bem? Não aceitou bem? Teve alguma frase que foi falada que te marcou, que te fez querer desistir ou não, ou querer firmar, enfim? Olha, teve sim, viu? Eu acredito que tanto comigo como com muitas pessoas já aconteceu da nossa própria família, né, se levantar. Claro que não foi todos. E também, tipo, não é por mal, né? Não é por mal, exatamente. A gente entende que, na época, como eu era nova convertida, eu não entendia. Hoje eu entendo que não era... uma batalha, né? É uma batalha espiritual, né? Então, assim, quando eu me converti, eu decidi aceitar Jesus, minha família, minha tia, eu tenho uma tia que ela falou assim, eu não dou um mês pra você. Isso aí é só porque a Érica tá aqui. Quando a Érica foi embora, que a Érica tava de férias, quando a Érica foi embora, você vai voltar ao que você era antes. Isso aí é só fogo de palha. Falou bem assim pra mim. Misericórdia. Nessa mesma hora, a gente tava na sala. Nessa mesma hora que ela falou isso, eu corri pra cozinha. Eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que não é fogo de palha. O Senhor sabe que tá aqui dentro do meu coração. E o Senhor sabe do desejo, da fome, da sede que eu tô por ti. Então, eu tenho certeza que isso não é passageiro. Não pode ser passageiro. Porque foi realmente um encontro muito lindo. Então, eu falei ali pra Deus, né? Fiquei muito chateada com o que eu ouvi. Mas eu não coloquei aquilo no meu coração. Eu segui em frente. Eu lembro que eu ainda falei assim, mas a minha tia vai ver. Mas eu não falo isso como de vingança. Eu vou me vingar dela, desejando, né, que ela esfregar na cara dela, né? O pessoal do Nordeste fala assim, que eu vou mostrar pra ela que eu vou conseguir. Não, eu só queria seguir firme ali e ela, de alguma forma, fosse tocada com o meu testemunho. Porque se eu, com 19 anos, gostava muito de festa, de farra, ela conseguiria, se um dia ela quiser, né? Se ou qualquer outra pessoa, jovens, né, da minha idade, podem ver isso, podem pensar, nossa, se ela conseguiu, eu também consigo renunciar a essas coisas. É isso. Sim, e assim, como era lá, porque você é do Ceará, né? Como era lá na congregação, como era ser, eu sei um pouco, né, que lá tem poucos jovens, como era ser a única jovem cristã na congregaçãozinha pequena, como foi, assim, para você? E aí depois eu também quero que você compartilhe como era a questão de ser cristã lá no interior do Ceará e como é ser cristã aqui na cidade grande, no Rio de Janeiro. Nossa, olha, você me falou uma parte agora, essa aí me tocou muito, essa questão de Rio de Janeiro e Ceará. Então, mas vamos começar. Ser cristã lá no interior do Ceará, quando eu era a única jovem, em um lugar pequeno, interior, né, no meio do mato. E assim, não tem muitas coisas para jovens cristãos se divertir, porque lá a única coisa que tinha para se divertir era o que? Era os amigos, nós, amigas, se encontravam em festas, em coisas assim. Então não tinha nada pra gente se distrair a cabeça, os jovens, né? Então, assim, foi uma época muito difícil, porque se tivesse outros jovens, né, lá na igreja, na verdade, nem templo tinha, né? A gente se juntava lá na casinha da irmã, né, da irmã Fátima. A gente se juntava lá, a gente cultuava Deus lá, a gente fazia os círculos de orações, né? Eram tudo lá na casa da irmã, que a gente não tinha templo ainda. E era muito, muito difícil. Porém, eu estava no primeiro amor. Então, o primeiro amor é uma coisa tão absurda que a gente não mede esforços, né? Eu lembro que teve um dia que eu não tinha transporte nenhum para ir, porque meu pai tinha uma moto, só que nesse dia eu acho que ele estava usando essa moto, tinha saído, não lembro direito. Eu sei que eu estava sem transporte para ir pro círculo de oração nesse dia. Mas o meu amor por Cristo era tão grande, tão avassalador, que eu tinha que ir para aquele círculo de oração de qualquer forma. Eu chamei uma menina
que morava lá perto da gente, ela nem era da igreja, só que eu te dou uma roupa, vai, te empresto uma roupa, a gente vai. Ela quis ir. E aí eu fui a pé, né? E era longe. E à noite, né? E tipo assim, interior, escuro, no meio do mato, né? Mas eu fui, porque o nosso amor por Cristo, eu não me di esforços, porque é primeiro amor. Primeiro amor a gente faz tudo. Eu queria muito que eu continuasse com esse primeiro amor. Acho que todo mundo, assim, que se converte é assim, né? E aí o tempo vai passando, vai amadurecendo na fé. Mas o primeiro amor... lutas, né? Vem as lutas, as provações. Mas o primeiro amor fazia a gente... né? Eu ia a pé, lá pra casa da irmã, pra um círculo de oração, na casa da irmã, entendeu? Onde ali a gente se reunia pra orar. E era lindo o poder de Deus. Era lindo de se ver, entendeu? E hoje eu tenho um ônibus que passa na porta da minha casa, eu ainda não tenho, né, moto, carro ainda. Mas tem um ônibus... O Senhor já tá provendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim, passa na porta da minha casa e às vezes a gente ainda fica relutando. Então era bem difícil uma jovem como eu, cristã, diminuiu as amizades que você tinha? Olha, muito. Acho que não ficou ninguém. Ficou um amigo só nessa época. Eu acho que ele ficou com pena de mim. Mas é assim mesmo, né? Depois que a gente aceita Jesus, quem Deus quer tirar da vida da gente, o Senhor vai tirando. E tira mesmo. E quem é pra estar, Deus deixa. Chega novas pessoas, né? Exatamente. Mas no meu caso demorou pra chegar novas pessoas, porque era interior, né, gente? Não tem muito... Mas você sente falta da congregação, de estar lá no interior congregando? Sinto demais. E eu creio, né, que futuramente eu possa até, quem sabe, um dia morar lá. Porque, sim, eu tenho muita saudade de lá, eu tenho vontade de morar lá, porém não é o tempo de Deus ainda, eu entendo isso. Eu sinto muita falta dos meus irmãos em Cristo. Claro que são pessoas diferentes, né? Pessoas que tinham nossas indiferenças quando eu morava lá. Uma família, né? Uma família. Todo mundo tem suas diferenças, gente, porque ninguém é igual. Cada um tem seu jeitinho de ser, cada um tem seu... E tem gente que às vezes não entende direito. Não é nem pela pessoa, é pela forma como a pessoa foi criada, né? Interior, geralmente as pessoas costumam ter a mente mais fechada, né? Então, como eu era jovem, eu era a única jovem, só tinha senhoras na igreja não, na vizinha. Então eu era a única jovem e eu me comportava diferente, ainda mais eu que era nova convertida, eu me comportava diferente, né? E aí as senhoras, como elas tinham uma mente mais fechada no início, né? Tinha aquela diferençazinha, mas isso aí é passado, entendeu? Eu consegui superar. Hoje eu consigo entender, né, que a convivência, o lugar onde a pessoa mora, como a pessoa é criada. Então isso eu consigo entender e lidar melhor com esse tipo de situação. Mas na época era muito difícil. Mas permaneci. Mesmo com as lutas, com as indiferenças, a gente consegue permanecer por amor a Cristo. E qual é a diferença? Assim, você sentiu uma diferença muito grande de ser cristã no interior, no Ceará, ser cristão na cidade grande? Você acha que o cristão numa cidade grande, ele enfrenta mais desafios? Ou não? Com certeza. O cristão na cidade grande, ele enfrenta muitos desafios. Tá certo que todo cristão passa por lutas, né? Não é porque eu moro no interior que é tudo mais de maravilhas, porque não é. Né? A gente entende que todo cristão, porque a gente não luta contra carne, a gente luta contra potestades, né? No mundo espiritual, pessoas, né? Nossa luta é espiritual, né? Sim. Ela é espiritual. Então, não é porque eu sou do interior que eu não vou ter luta. Não. Todo cristão passa por luta. Não tem esse cristão que diz que não passa por luta. Só que aqui, na minha experiência, para mim foi bem mais difícil. É bem mais difícil ser cristão em cidade grande. Porque no interior,
a gente tem mais tranquilidade. Querendo ou não, a gente tem ali Contato com a natureza, tempo, porque aqui a vida é mais corrida, lá a gente tem uma vida mais tranquila. Então aqui, quando eu cheguei aqui, foi um baque para mim. Um baque, porque eu ainda não tinha dimensão do que eu ia viver aqui. De como seria a rotina aqui. Porque a rotina aqui, ela é tão corrida que a gente não vê a hora passar. Mas no interior, a gente pelo menos vê a hora passar. Aqui não, aqui a gente olha no relógio, daqui a pouco, quando a gente olha de novo, já tá muito tarde. E assim, é algo que, pra mim, foi muito novo e muito difícil de lidar com isso. Também tem a questão do cansaço, porque lá no interior, como a igrejinha, né? Lá no interior tudo é perto. Então, assim, dá pra gente ir, não precisa se programar, fazer aquela coisa toda, né? Vou hoje na igreja, vou, porque a igreja é bem ali e pronto, no instante chega. Aqui não. Aqui tem toda aquela programação, tem que ver o dia da folga, tem que ver se não tem compromisso e tudo mais. Então, querendo ou não, é mais dificultoso. Tem a questão do cansaço também, eu trabalho, então eu tenho 2 folgas só. O trabalho é cansativo, a questão do trânsito é cansativo. A gente acaba que chega em casa, né, bem cansado, sobrecarregado. E aquela disposição que antes eu tinha no interior, que lá não pegava trânsito, lá não tinha nada disso, não tinha estresse com isso, não tinha muita disposição. Aqui eu senti que essa parte da minha disposição, da minha força mesmo, física, ela diminuiu bastante por conta disso. A rotina do trabalho, do cansaço. Mas isso não te impede de estar na casa do Senhor. Não. Eu não vou mentir, eu não vou ser hipócrita. Tem dias que eu deixo o cansaço me dominar. Entendeu? Porque, gente, não adianta mentir. É verdade. Mas, assim, tem dias que eu tô muito cansada, e mesmo muito cansada, eu vou pra igreja, eu enfrento o trânsito, eu pego o ônibus, entendeu? Porque, assim, a vida do cristão, a gente não tem que fazer porque a gente tem vontade. Porque se a gente for esperar ter vontade pra ir na igreja, vai ter dia que eu não vou querer ir na igreja. Se eu for esperar ter vontade pra ir na oração, vai ter dia que eu não vou querer ir pra oração. Porque a carne, ela quer ficar em casa. A carne quer ver TV, quer ver série. Quer dormir. Principalmente a gente que tá cansado do trabalho, da rotina. Mas o espírito tá gritando porque o espírito quer se alimentar da palavra, quer orar, quer ter ali uma comunhão com os irmãos. E aí, quem é que a gente vai dar ouvido? Então o cristão precisa ser forte para dar ouvido, né? O espírito. Você teve alguma experiência assim muito forte? Você olhou assim, cara, é Deus, não tem outro. Então, eu tive muitas experiências com Deus, né? Mas teve uma que me marcou, porque eu era nova convertida, e essa me marcou muito, porque foi algo muito, muito espiritual. Eu estava no meu quarto orando, antes de dormir, eu fui orar, me ajoelhei, né? Comecei a orar ali, falar com Deus. Só que no momento que eu estava orando, eu ouvi assim como se tivesse explodido alguma coisa assim perto do meu ouvido, e foi tão alto, mas tão alto, que eu caí, eu tava de joelho, eu caí para trás, e eu fiquei procurando no meu quarto, eu fiquei olhando assim, querendo saber de onde vinha aquele barulho. Só que parecia uma bomba. Parecia uma bomba, exatamente, parecia uma bomba assim, pá. Que foi tão alto que eu, né, caí, me assustei e fiquei olhando e nada, e não vi nada, não acontecia nada, né? E eu fiquei com muito medo. Eu era nova convertida. Nunca tinha passado por uma experiência do tipo, nada. Então eu fiquei com aquilo na cabeça. Fui tentar continuar a oração, não consegui. Não consegui. E como eu era nova convertida, eu não sabia a importância de repreender, né? Tá repreendido em nome de Jesus. Isso tem uma importância muito grande no mundo espiritual, né? Você deve saber. Só que como eu era nova convertida, eu não pensei em repreender. Então eu deixei por isso mesmo, tentei continuar a oração, não consegui, né? Fui, deitei na cama, fiquei com aquele medo, aquela aflição, fiquei acordando a noite inteira, não consegui dormir direito. A cada momento que eu acordava durante a noite, eu me arrepiava e eu sentia uma dor muito forte no meu peito.
E eu não entendi o motivo daquilo. Porém, eu tentei dormir, né? Passei a noite. Quando foi no outro dia de manhã, eu acordei e eu era sempre a última a levantar da cama. Eu acordei e eu fui pra cozinha tomar café, né? Minha mãe já estava acordada. Aí a minha mãe falou assim... Não, primeiramente eu falei assim... Ai, mãe, ontem à noite eu ouvi uma coisa tão estranha. Eu falei assim pra ela. Só que quando ela ouviu, ela entendeu que eu tinha falado que eu vi uma coisa estranha. Na cabeça dela, eu falei isso. Eu vi uma coisa tão estranha, mãe. E aí ela respondeu assim pra mim. Ah, então você já tá sabendo, né? Aí eu estranhei. Ali eu já gelei, né? Fiquei toda aflita. Aí eu, como assim já tô sabendo? O que foi que aconteceu? Aí ela falou que o nosso vizinho, né, tinha falecido. E ele andava muito lá em casa. E aí ela disse que ele tinha falecido. E eu, não, mas como assim? Eu não acreditei, eu não quis. Na minha cabeça aquilo era mentira. Na hora eu não acreditei. Aí eu, não, mãe, mas como assim? Ah, ele foi choque, né? Ela foi mexer com energia dentro de uma bomba dentro do açude lá e, né, aconteceu. E eu, não acredito. Na hora eu lembrei da noite passada. Talvez de alguma forma... Eu acho que Deus de alguma forma me alertou, né, para que eu pudesse orar, né, mas como eu não tinha entendimento ainda, eu não... É por isso que eu falei da importância de repreender, né. E eu queria hoje eu entendo. Mas você na época também não tinha ninguém para te ensinar. Você era a única jovem cristã. E não tinha estudo bíblico, porque como é uma congregação pequena, né? Não tinha estudo bíblico, não tinha nada disso. Então, eu fiquei muito mal quando a mãe falou, eu corri pro meu quarto e eu comecei a orar de novo. Eu falei, Senhor, mas será que eu era para eu ter repreendido, era para eu ter feito alguma coisa? E eu comecei a me sentir mal, comecei a chorar, falar com Deus, né? Mas aí o Senhor foi me acalmando. E assim, né? Tudo tem um propósito. Talvez, né? Isso que aconteceu foi também Deus me falando, talvez, do que Ele queria me dar, dos dons, né? Porque isso eu sinto que é um dom que eu tenho, né? Porque já aconteceu outras vezes, outras experiências também parecido. Que eu senti e aconteceu. Muitas das, mesmo repreendendo, às vezes ainda aconteceu. E outras que eu repreendi e graças a Deus houve livramento. Então eu creio que possa ser Deus já trabalhando um dom em mim. Bom. Eu tenho umas perguntinhas para fazer para você. É um quadro, né? A primeira é, tipo assim, tem alguma pessoa da Bíblia que você se identifica e o porquê que você se identifica com essa pessoa da Bíblia? Não vale ser Jesus, porque Jesus todo mundo, Jesus. Mas que você gosta muito, que você se identifica. Que eu gosto muito. Nossa, eu nem tinha parado pra pensar nisso, hein? Mas eu acho que... Eu gosto muito, eu acho, às vezes eu me identifico muito com o apóstolo Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo, ele passou por muitas dificuldades na vida dele, né? A gente sabe que ele era uma pessoa que ele passava por muitas lutas, mas ele permanecia. Ele passou também por muitas perseguições e permanecia, né? Às vezes ele se sentia o mais pecador. Ele se sentia sozinho, muitas vezes excluído, foi traído, né, pelos seus amigos. Um amigo, né? Acho que era discípulo dele. Tinha convivência com ele. Então, assim, ele passou por muitas coisas que eu também passei. Então, quando eu olho para ele, eu me vejo muito no apóstolo Paulo. Claro que eu não cheguei nem aos pés do apóstolo Paulo, né? Mas algumas coisinhas eu me identifico muito com ele, sabe? E eu admiro muito, tanto os outros apóstolos, mas o apóstolo Paulo, a força que ele tinha, sabe? Tudo que ele enfrentou e mesmo assim permanecer fiel.
é para todos. E outra coisa do apóstolo Paulo é que ele antigamente era Saulo e ele odiava os cristãos. E eu também, né, gente? Deus me defenda. Eu nunca Quem quis nunca? ser mulher. Quem nunca, né? Então essa parte eu também me identifico muito, porque ele odiava os cristãos, mas depois se tornou um cristão, né? Muito bom. E se você pudesse... Acredito que a resposta talvez seria a mesma, mas se você pudesse sentar com algum personagem bíblico, sentar assim para conversar, quem seria e o que você perguntaria? Não pode ser Jesus, não, né? Ou pode? Pode ser Jesus. Claro que eu vou escolher, né, o meu Jesus, né? O meu queridinho, o meu amado. Você perguntaria para ele? O que eu perguntaria para Jesus? Nossa! Só pode ser uma pergunta. Eu ia perguntar para ele se eu tô indo bem. Acho, não sei, não posso falar, né? Mas eu ia perguntar pra ele: Jesus, o que você acha de mim? Eu tô indo bem? Como é que eu tenho te agradado? O que eu tenho feito que tá te entristecendo? Seria mais ou menos nesse estilo a pergunta que eu faria pra ele. Eu vou falar algumas coisas e você fala a primeira coisa que vem na sua mente. Ai, meu Deus. Tá bom? Deus é amor. Fé é algo que eu não consigo ver, só sentir. Oração. Conversa, intimidade. Jesus. Tudo. Bíblia. Manual para nossas vidas. Igreja. Comunhão. Um milagre. Mas como assim um milagre? Tudo que eu pensar? Assim, um milagre. Um milagre eu vivi, um milagre. Coisa. Que viu somente. Um milagre. Um milagre é estar viva hoje, né? Ou hoje é um milagre. Glória a Deus. E um louvor que marcou a sua vida? Um louvor que marcou minha vida? No início da minha conversão, um louvor que marcou muito, muito mesmo, que eu só ouvia ele o tempo inteiro, era aquele: meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Era o tempo inteiro ouvindo esse louvor. Um versículo que você levaria para a vida inteira. Seja forte e corajoso, não tema nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9, eu guardo esse versículo no meu coração. Oh, glória. E uma palavra que define a sua caminhada com Deus. Processo. Bem difícil. Muito bom. Agora eu quero que você vire para a câmera e deixe um recado para a pessoa que está assistindo. Deixa Deus te usar. O que você quiser falar, deixa Deus te usar. Deixa uma mensagem para quem está te assistindo agora. Gente, você que está assistindo, o que eu tenho para falar é que você busque ter intimidade com Deus. Porque quando a gente não tá ali conectado com Deus, a gente acha que tá. Eu falo isso por experiência própria. Eu achava que eu era conectada com Deus, que eu era, que Deus era tudo pra mim, que ele era o meu Deus. Na verdade, ele não estava sendo o meu Deus, eu estava colocando outras coisas acima dele e achava que ele era o meu Deus, e na verdade não era. Então, assim, às vezes, a gente se permitir se aproximar, né? A gente consegue enxergar, a gente consegue despertar, enxergar muitas coisas que antes a gente não enxergava. Então, um conselho que eu quero dar, que eu posso e eu quero dar para você, é que se você puder e se você quiser, busque se conectar mais com Deus. Seja, sei lá, no seu quarto, fecha a porta, começa a falar com ele, fala o que você tem vontade de viver com ele, uma experiência
algo, um sinal que você, eu quero um sinal para saber se o Senhor está comigo mesmo, porque uma experiência com Deus a gente nunca esquece. Então, eu dou esse conselho para você, assim como o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, assim como eu, que antes não queria saber de nada de igreja, assim, pode acontecer com você também. Hoje você pode estar bem e tal, mas se você se permitir, você pode enxergar muitas coisas que hoje você ainda não consegue enxergar. E você pode ter muitas experiências, assim como eu tive, assim como a Érica teve, assim como muitos cristãos, né, têm essas experiências, porque se aproximam e têm uma intimidade com Ele. Então esse é o meu conselho. Glória a Deus. E se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa a notificação para quando tiver vídeo novo, você receber a notificação lá que apareceu um vídeo novo aqui no canal Conta Mais Histórias. Envia esse vídeo para alguém, se você sentiu que tem alguém precisando ouvir essa conversa, essa mensagem, envia esse vídeo para alguém. E um beijo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!